Olá, bom dia! Essa semana nós vamos estudar as operações com polinômios, começando hoje então por adição e subtração. Observem essa situação. Eu tenho 4 maçãs e ganho 6 maçãs. Quantas maçãs eu fiquei ao final? 10? Se vocês responderam isso, vocês estão certos. Então, matematicamente, o que a gente fez foi somar o 4 com o 6. E aí, o resultado dessa operação dá 10, né? 4 mais 6 igual a 10. Se nós olharmos como uma expressão numérica, o 4 e o 6, eles são coeficientes do primeiro termo e do segundo termo dessa expressão, né? E nesse caso, a parte literal seria a própria maçã. Então, nós temos 4 vezes a maçã, ou 4 maçãs. Assim como eu ganhei 6 vezes maçã, ou 6 maçãs. No final, eu vou ter 10 maçãs. Então, o que a gente fez nada mais foi do que somar os coeficientes, realizar essa operação entre os coeficientes, enquanto a parte literal, ela apenas repetiu ou foi reescrita. A maçã não deixou de ser maçã, correto? Então, se ao invés da gente ter as maçãs ocupando ali a parte literal, a gente tiver letras, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Então, vamos ver alguns exemplos aí. Por exemplo, a letra A. Então, ao invés da maçã, percebam que eu coloquei o X. 4x mais 6x, quanto que dá? 10x. Então, eu só juntei os dois coeficientes, que são esses números que multiplicam o x, né? E aí eu efetuei a minha operação. Então, 4 mais 6, 10. Percebam que o x permaneceu exatamente do jeitinho como ele é. Não mudou o expoente dele, não mudou nada. O que mudou foi o coeficiente, esse número, que está multiplicando a parte literal. Na letra B, de novo, 4xy ao quadrado mais 6xy ao quadrado. Então, coeficiente do primeiro termo é o 4 e a parte literal xy ao quadrado. O coeficiente do segundo termo, 6, e a parte literal xy ao quadrado. Então, o que eu fiz? Somei os dois coeficientes, 4 mais 6, 10 novamente. E essa parte literal, xy ao quadrado, eu apenas reescrevi. Na letra C, 6x ao quadrado menos 10x ao quadrado. Então, percebam que a parte literal é igualzinha ao x ao quadrado, eu só reescrevi e aí eu vou executar a operação. 6 menos 10. Então, eu tenho R$6 e fiz uma compra de 10. Então, o que aconteceu? Eu fiquei devendo R$4, por isso menos 4, né? Ou preserva o sinal do maior número, que é o sinal negativo, e aí faz a operação de subtração, 10 menos 6, 4. Na letra D, menos 8a menos 7a, então é a soma de dois números negativos. E percebam que a parte literal é igualzinha. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou somar os dois coeficientes. Menos 8 menos 7 dá quanto? Menos 15. E a, que é a parte literal, eu apenas repeti. Ou seja, a gente vai somar ou subtrair os coeficientes, esses números que multiplicam as letras, e reescrever as letras, que é a parte literal. Observem somente que a parte literal aqui é igual, tá? Então, a parte literal dos termos que estão sendo somados ou subtraídos, elas são iguais, elas são idênticas, tanto a letra quanto o expoente dessa letra. E aí, o que vocês vão precisar lembrar é a adição e subtração de números inteiros, que eu fiz a revisão lá no início. Então, para quem não se lembra, volta, rola a barrinha até lá embaixo, para vocês acharem a revisão desse assunto, tá? Mas e se as partes literais não forem iguais?
Por exemplo, eu tenho 3 maçãs e 5 abacaxis. E aí, como é que a gente faz? Pois é, a gente não faz. Nesses casos, não é possível realizar a soma nem a subtração, tá? Então, dessa maneira, a gente deixa apenas as operações indicadas, mas não tem um resultado final. Então, por exemplo, 3x mais 5y vai ser igual a 3x mais 5y. Eu não vou juntar isso aí, porque eu não tenho como juntar maçã e abacaxi, né? São frutas diferentes, são partes literais diferentes, então a gente não consegue fazer essas operações. No exemplo da letra F, 6x ao quadrado menos 5y. As partes literais são diferentes. Do primeiro termo é x ao quadrado, do segundo é y. Então, eu não consigo fazer nada, tá? Eu simplesmente deixo orientada qual é a operação. Bom, e se for a soma ou a subtração, então, de polinômios? O que significa isso, galera? Que a gente vai ter mais termos ali para somar ou subtrair. Só isso. As operações elas vão continuar sendo executadas somente entre os termos que tiverem as partes literais iguais, as letras e seus respectivos expoentes, tá? Só ter a letra igual não basta, o expoente tem que ser o mesmo também. Então, vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aqui, dados o polinômio A, x ao quadrado mais 4x, e o polinômio B, 3x ao quadrado menos 3x mais 2, calcule. A mais B. Então, primeiro que está pedindo nada mais é do que a soma desses dois polinômios. Então, ao invés de eu escrever A, eu vou colocar o polinômio que ele representa. Observem que para fazer isso eu coloquei entre parênteses, porque facilita a visualização e a organização. Então, primeiro eu coloquei o A, x ao quadrado mais 4x, mais, abri parênteses, e daí reescrevi o polinômio B, que ele falou para mim que era igual a 3x ao quadrado menos 3x mais 2, tá? Feito isso agora, a gente precisa observar as partes literais que a gente tem. Então, o que eu visualizo? No polinômio A, eu tenho x ao quadrado e tenho o grupinho do x, né? Eu tenho essas duas partes literais, que não são semelhantes. Porque no primeiro termo eu tenho o expoente ao quadrado, no segundo termo o expoente é 1. Então, não consigo juntá-los. No polinômio B, eu tenho x ao quadrado, x e um outro termo que não tem parte literal. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar lado a lado aqueles termos que são semelhantes, que têm as partes literais iguais, para facilitar a nossa operação. Então, reescrevi x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Agora, o grupo do x mais 4x menos 3x. E, por último, sobrou só quem não tem parte literal, que é o único termo, o 2, tá? Feito isso, agora a gente vai executar a operação entre os coeficientes. Então, eu vou somar ou subtrair os coeficientes daqueles que são iguais. Então, no grupo do x ao quadrado, quem são os coeficientes? Quem está multiplicando x ao quadrado. No primeiro termo, o número que está multiplicando não está escrito, mas a gente sabe que quando não está escrito é o número 1. No segundo termo, o coeficiente é o 3, né? Então, guarda isso aí. Depois, a gente tem que o coeficiente, né, do x ali, do terceiro termo, é o 4. Do quarto termo, o coeficiente é menos 3, né? Que são os números que estão multiplicando x, respectivamente. Então, mais 4x menos 3x. Então, 4 menos 3 são coeficientes. E, por último, o 2, que não vai ter com quem eu juntar, porque ele não tem termo semelhante a ele. Então, eu vou somar os dois primeiros coeficientes. 1 mais 3 dá quanto? 4x ao quadrado. Observem que o x ao quadrado eu só repeti, tá? Depois, eu vou juntar quem? 4 menos 3. Então, eu tenho 4, perdi 3, eu fiquei com 1x. De novo, observem que a parte literal eu não mudei.
eu só alterei o coeficiente. Que aqui no caso eu nem precisava escrever o 1, porque o 1 ele é um elemento neutro da multiplicação, né? Não precisaria colocar. Mas para não confundir, melhor deixar ele aí. E o 2, coitado, não tem com quem eu somar, então eu só vou reescrevê-lo. E aí a nossa resposta é essa, tá? Eu não tenho como juntar mais do que isso. Essa galera fica desse jeito. Então, a resposta da soma desses dois polinômios é 4x² mais x, ou mais 1x, mais 2. Beleza? Agora, vamos ver a subtração desses dois polinômios. Então, como eu fiz na adição, eu vou primeiro substituir onde tem o a e o b pelos seus polinômios, colocando dentro dos parênteses. Então, abre parênteses, x² mais 4x, fecha parênteses, porque esse é o polinômio a. Sinal de menos, porque agora a operação pedida é de menos, abre parênteses e coloco o polinômio b. 3x² menos 3x mais 2, tá? Só que agora a gente tem uma etapa a mais. Por quê? Porque apareceu esse menos antes do polinômio b. E se vocês lembrarem lá da multiplicação de números inteiros, da regra dos sinais, quando a gente tem o menos ali, na verdade é menos 1 multiplicando todo mundo que está lá dentro. Então, eu preciso fazer o jogo dos sinais, né? Então, no caso, eu vou reescrever o a, né, x² mais 4x, e agora eu vou alterar o sinal de todo mundo que estava lá dentro dos parênteses de b. Então, vai ficar menos 3x², porque menos vezes mais dá menos. Depois, mais 3x, porque menos vezes menos, mais. Depois, menos 2, porque menos vezes mais, menos de novo. Se vocês estão com dúvida nisso, vocês precisam voltar lá na revisão de multiplicação e rever essa explicação da multiplicação dos números inteiros, tá? Para lembrar desse jogo de sinais. Feito isso, é o mesmo raciocínio que a gente fez antes. Eu vou colocar lado a lado quem tem as partes literais iguais. Então, x² vai ficar do lado menos 3x. Então, vai ficar x² menos 3x². Eu só estou mudando a ordem, tá? Para facilitar a nossa visualização. Depois, o grupo do x. Então, mais 4x mais 3x. E depois, menos 2, que não tem outro amigo para ele. E aí, agora a gente vai executar de novo a operação entre os coeficientes daqueles que têm as partes literais iguais. Então, só destacando, quem são os coeficientes do x²? 1 e menos 3. Depois, quem são os coeficientes do x? Mais 4, mais 3. E o 2, que eu não preciso fazer nada, porque ele não tem amigo. Agora, eu vou executar a operação. 1 menos 3, então, eu tenho 1, perdi 3, eu fiquei devendo 2, menos 2. De novo, a parte literal igualzinha, não modifica. Então, menos 2x². Depois, o grupo do x, então, eu reescrevi aí a minha parte literal e agora eu vou fazer a operação entre os coeficientes. Mais 4 mais 3 dá mais 7, né? 7 positivo. Por último, eu reescrevo o menos 2, porque não tem com quem eu somar nem subtrair. E aí, a resposta, então, da subtração desses dois polinômios é menos 2x² mais 7x menos 2. Portanto, a adição e a subtração são operações que só vão acontecer quando eu tiver termos semelhantes, né? Então, termos que tenham as partes literais, as letras e seus expoentes idênticas, tá? Que é a mesma coisa que a gente fez na aula passada, quando a gente falou em redução de termos semelhantes. Então, é isso, a gente só consegue somar ou subtrair esses termos que são semelhantes. E aí, como é que a gente vai fazer? Vai fazer a operação entre os coeficientes, entre os números que estão multiplicando essas partes literais que são iguais, né? E essas partes literais que são iguais, a gente apenas reescreve. É isso, galera. Agora, então, exercício do formulário.
E vocês também podem fazer, estudar o livro de vocês, a página 83. Podem ler, podem né, dar uma lida para fixar o conteúdo e tal. Uma outra explicação. E fazer os exercícios 16, apenas a letra A e a letra B, a letra C é fração, não vale a pena a gente mexer com isso agora. E também o exercício de número 17. Lembrando mais uma vez que tem as respostas no final do livro de vocês. Confiram e qualquer dúvida deixem nos formulários, nos comentários da atividade, me manda no WhatsApp ou então a gente conversa na semana que vem, anota que aí eu explico ao vivo no Google Meet, tá bom? É isso, bons estudos e boa semana a todos!